Bom dia, queridos, graça e paz. Pastor Laércio, primeiro domingo de maio, amém? Estamos entrando no mês de maio, né? Mês que fala sobre o trabalho, fala sobre crescimento. Nós estamos ainda vivendo as circunstâncias da pandemia do Covid-19 e vamos utilizar o discipulado, amém? Dessa forma online para estimular o nosso crescimento e principalmente avivar o nosso coração, amém? Quero te convidar a dar uma lida aí em Abacuque. Já nós começamos a comentar. Abacuque é uma figura importante, gerada no Senhor para que pudéssemos trazer lições que são válidas para esse tempo, porque a visão que ele revela ao profeta, que o Senhor revela ao profeta, é para aquele tempo e ela não cessa. Se você observar, né, ele pede que ele mantenha, amém? Ó, versículo 2 do capítulo 2, o Senhor me respondeu, disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possas ler o que correndo passa. Olhe bem, a preocupação do Senhor, amém? Pode escrever em letra grande, que mesmo correndo a pessoa vai enxergar a visão é importante, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará, amém? Então ela fala conosco hoje, ela não mente, ela nos instrui. Eu quero trocar algumas experiências com você a respeito de Abacuque, falando sobre fé. Abacuque vai despertar-nos para viver em fé, amém? Mesmo em circunstâncias adversas, porque a palavra do Senhor é forte para Abacuque. E já nós vamos comentar isso. Eu quero que você se prepare aí, põe seu cafezinho na mesa. O meu está aqui, ó, glória, aleluia, minha canequinha, amém? Nós vamos celebrar o Senhor nesse tempo no nome de Jesus. Até já, mas preparando aí no nome de Jesus. Pois bem, queridos, uma primeira análise que nós podemos fazer do livro de Abacuque é a forma com que ele se relaciona com o Senhor. Há uma ousadia, há uma forma muito pessoal. Ele fala com Deus até mesmo em tom de cobrança, porque ele vai clamar a Deus parecendo que Deus não está se importando com a situação que se abate sobre Judá. Os governos são maus, passamos a época de Josias, devemos estar provavelmente aí num dos últimos reis ou o penúltimo rei que governou sobre Judá, que envergonharam o Senhor, infelizmente, que geraram coisas terríveis no seu governo, que trouxeram fardo grande sobre o povo. E aí ele vai falar com Deus de uma forma muito pessoal, de uma forma muito direta, de uma forma muito clara. Eu até aconselho você a ler o capítulo 1 para estimular a sua forma de oração, porque ele não teme levar ao Senhor. Isaías 1,18 diz, vinde arguir-me, diz o Senhor, ou seja, me apresente as suas queixas, me apresente as suas necessidades, me apresente as suas vontades, me apresente as suas indagações, me apresente os seus questionamentos. Nós precisamos ter esse pensamento. E Abacuque não é diferente. Ele faz um questionamento forte, ele faz um questionamento intenso, ele revela, né, a situação em que os caldeus estão prevalecendo e são ímpios, não são do Senhor, não são abençoados de Deus, são pessoas que, infelizmente, não tratam as coisas com equidade, mas o Senhor parece estar abençoando-os para a empreita contra Judá. E, na verdade, o Senhor vai revelar, a partir do capítulo 2, o porquê disso tudo. E qual o propósito nisso tudo? Para que a restauração de Judá aconteça. Amém? Também a restauração de Israel. Eu quero convidar você, leia aí. Você vai entender que o nível de oração de Abacuque é intenso, é poderoso. E você pode utilizá-lo como expressão da sua fé no nome de Jesus. Uma outra chamada a respeito de Abacuque que eu quero conversar com você, que acho importante, é que Abacuque era um homem de Deus. Amém? Mesmo que ele tenha pouca identificação, a história dele ela é pouco descrita, ela está restrita mais ao seu próprio livro, e alguns escritos deuterocanônicos, ou seja, que não pertencem à canonicidade, aqueles que são reconhecidos pela Bíblia, tais como um acréscimo no livro de Daniel, que não é importante comentar agora, a Bíblia vai nos dizer que ele se importa com a realidade que está à sua volta. E o homem de Deus, ele não se baseia apenas naquilo que ele faz necessário para o seu próprio coração, não. Ele dá importância ao contexto em que está inserido, tipo família, tipo sociedade, tipo cidade, política, organização, realidade social, tudo que está vivendo, o Estado, o país. Então nós vamos abrir mão de muitas coisas pessoais para podermos inferir no nosso coração, trazer ao nosso coração a realidade daquilo que Deus quer que nós representamos no contexto. Porque um homem de Deus, ele não é um homem de Deus só para si próprio, ele é um homem de Deus para que possa ministrar, levar às nações, levar a todo canto a realidade do reino. E Abacuque revela isso, uma importância extraordinária. Eu quero clamar por você, homem de Deus, para que você assuma um papel nessa manhã, né, de sacerdote. E o sacerdote, ele não clama só por si, amém? Ele clama por família, ele clama por sociedade, ele clama por territórios, ele clama por regiões, ele clama por onde o Senhor o colocar. A Bíblia diz que Melquisedeque era um sacerdote que tinha poder de abençoar o mundo inteiro. Então entenda quem você é, o que você é em Deus
e como nós podemos, usando a imagem de Abacuque, tornar a nossa vida pessoal com Cristo mais forte, mais poderosa, no nome de Jesus. Que isso mexa o seu coração e a sua oração seja transformada a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. É assim, né, amados? Às vezes a gente espera que Deus responda as nossas orações, mas antes de tudo Deus pesa a motivação, aquilo que move a nossa oração, aquilo que realmente está em nós. E eu vou falar uma coisa para você que é muito séria. Quando falta motivação correta, falta vontade, falta desejo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade para orar, porque a sua oração está voltada só para interesses pessoais. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, pedir para gastar nos vossos deleites pessoais. Você precisa entender a sua função no reino, o como você é importante no contexto de clamar, de mudar situações sociais, situações espirituais, situações que dependem da interferência de Deus, mas só podem ser cogitadas, só podem ser trazidas à existência através da oração. Quando o povo estava no Egito, o Senhor veio 430 anos depois, ele tinha dito 400, por quê? Porque o povo demorou a clamar. E quando eles estavam clamando, Deus vai levantar Moisés. Deus vai chamar Moisés na sarça ardente. Então, o seu clamor desperta profetas, o seu clamor pode despertar você mesmo, quem sabe? Deus é quem sabe o chamado que Ele tem para a tua vida. O importante é que nós tenhamos motivação correta, direção correta, orientação do Espírito. Observe que quando Paulo ia clamar, o clamor era por nações. Quando a igreja ia clamar, o clamor era por nações. Lá em Salmos número 2 vai dizer, pede-me as nações e eu te darei a terra por tua herança e por tua possessão. Então você tem direito, você tem autoridade, você tem poder sobre todos os cantos dessa terra, através da sua oração. Desperta isso no seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Reconhece, você é homem de Deus, escolhido pelo Senhor para esse tempo, no nome de Jesus. Agora, observe, Deus conhece o coração do homem, Deus conhece as nossas verdades internas. Talvez o que eu te passo, o que você me passa, não é a verdade real daquilo que somos, mas Deus nos conhece, queridos. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai dizer ao nosso amigo Abacuque, vai responder ao nosso amigo Abacuque, dizendo que ele guarde bem a visão, porque isso vai se cumprir. Ele vai dizer no versículo 3, no versículo 4 do capítulo 2 assim, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Ele vai revelar o estado do coração de Abacuque, inchado, amém? Por quê? Porque a sua visão é terrena, a sua visão é de favorecimento, é de bem-estar próprio, como se Deus tivesse que privilegiar aqueles que estão andando fora do padrão, como se Deus tivesse que abençoar aqueles que não são retos nele, aqueles que só por ser filhos parecem ter direitos diferentes daqueles que não têm. Engano, Deus não é injusto e Deus não tem o culpado por inocente. A sua justiça é vara de equidade, é vara reta, amém? A sua balança é justa. Nós precisamos entender que aí o Senhor vai começar a falar a Abacuque sobre o peso que virá e sobre a situação que se abaterá e como ele deve se comportar a partir de então para viver esse tempo. Amém? Então, seja claro ao nosso coração que nós não vamos convencer a Deus daquilo que ele não pode ser convencido. Nós não vamos levá-lo a viver aquilo que ele não diz que viverá. Não, pelo contrário. É ele quem nos transforma. É Ele quem nos molda cada dia e quem nos mostra caminhos eternos para vivermos. A minha oração é que você nessa manhã desperte para esse entendimento. E como Abacuque, você passe a viver agora a visão pela fé daquilo que Deus disse, porque haverá poder naquilo que Deus fala com você no nome de Jesus. Deus abençoe. Já já nós voltamos. Compartilha aí, ensina pessoas, aprenda e faça seu comentário em nome de Jesus. Vamos lá. Qual que era o problema de Abacuque? Visão própria, egoísta, terrena. Olhando para o seu bem-estar e preocupado com que o favorecimento que Deus pudesse lhe dar. Muitas vezes nós somos assim. A gente tem... Isso não é um pecado que nós cometemos, mas é um erro. Porque às vezes nós somos a centralidade das coisas, quando na verdade Deus quer que nós nos posicionemos no centro da sua vontade, não no centro da nossa vontade. Segunda coisa que ele fazia, e Deus revela no capítulo 2, havia muita violência contra o próximo. Havia muita discriminação, muita ação contrária na fé do próximo, havia desamor e assim por diante. A terceira coisa, havia idolatria. Amém? O povo estava pendendo a idolatria, não só a idolatria das imagens, mas também a idolatria humana, a idolatria de pessoas. Amém? Isso gerou 3 doenças graves no meio do povo de Israel. Primeiro, cegueira. Pararam de ver Deus e começaram a ver as coisas com os próprios olhos. Segundo, pararam de ouvir a Deus, se tornaram surdos e passaram a ouvir a voz da consciência
e a voz da própria vontade. E terceiro, ficaram leprosos, ou seja, passaram a pecar, a ponto, né, de cometerem atrocidades terríveis. Para quem entende e lê, né, os capítulos finais da história de Judá antes do cativeiro babilônico, até carne humana eles comem, vendem filhos, enfim. Há uma vergonha, né, por causa da existência do pecado. Então, quando nós estamos fora do propósito, a tendência é a contaminação e o pecado. Mas quando nós voltamos ao nosso coração, Senhor, que nós vamos falar já já, aí nós começamos a entender que podemos até orar pelo que queremos dentro de um propósito e Deus nos direcionará a sermos servos naquilo que Ele nos proporcionou. Você vai entender já já, tá bom? Mas vai meditando aí que a cultura do profeta precisava ser mudada, né? Na resposta de Deus ele traz a mudança e depois nós vemos uma avaliação do profeta, o comportamento dele, que é o que você vai fazer a partir de hoje em nome de Jesus, amém? Legal? Tá sendo bacana aí? Estamos falando sobre Abacuque, segundo a visão que Deus nos deu, entendendo, né, posicionamento, entendendo fé, já já nós vamos falar sobre fé. Mas olha que interessante, depois que Deus revela tudo que está oculto ao entendimento e à visão do profeta, o profeta é homem de Deus. O profeta não deixa de ser homem de Deus porque ele está fazendo algo que Deus desagrada no momento. Você precisa compreender isso. Às vezes a nossa falha, ela não nos descaracteriza diante do Senhor, mas ela nos impede de usufruir de algumas coisas. Quando nós compreendemos que precisamos ouvir a Deus e passamos a ouvi-lo e mudamos de comportamento, Deus fala conosco abertamente. É esse comportamento que você precisa entender que Deus tem. Deus não é alguém algoz que quer te punir simplesmente, não, Ele quer te transformar. Ele quer gerar entendimento em você, Ele quer gerar visão de reino, Ele quer te fazer enxergar além da sua compreensão e com a ótica daquilo que Ele é capaz de te mostrar. Olha a oração do profeta agora no capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de cantor. Aleluia. Olha como muda. Agora ele é um adorador, ele vai bendizer o Senhor, ele vai glorificar o Senhor com a resposta que recebeu, dizendo que ele mesmo vai ser penalizado, que vai ser cruel, que vai ser difícil, a ação vai ser grande. Mas olha o que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Sabe o que ele está dizendo? O controle é teu, Deus. O poder é teu, a obra é tua. Agora eu entendo que existe um contexto maior do que eu mesmo. E eu quero estar inserido nesse contexto, usufruindo da tua misericórdia e glorificando o Senhor, porque eu sei que quando o Senhor está no controle, até o que é ruim se torna bom, até o que é a maldição se torna em bênção, até o que é contra torna a favor. Deus pode mudar tudo. Vamos continuar meditando aí. Vou ler. Capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Agora eu leio. Capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua voz, ouvi a tua palavra, temi, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Olha o comportamento, a mudança que houve na direção da oração de Abacuque. Você precisa entender, no primeiro ele está motivado por uma questão pessoal, uma questão de ira, de indagação, de jogar Deus na parede, de colocar Deus em xeque. Na segunda, ele está dizendo que Deus está no controle. Não mudou nada, vai permanecer o cativeiro. Vai permanecer as ações de Deus, a punição virá, a obra continua, mas ele clama por avivamento na obra. O que é avivamento? Tornar vivo, tornar compreensível, tornar ativo, tornar intenso, tornar verdadeiro, tornar poderoso. Amém? Então entenda que esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Tornar o evangelho vivo em você, o evangelho transformador, o evangelho que às vezes te chama e te põe em xeque por causa das suas atitudes, e você fica questionando a Deus quando deveria dizer, essa é a palavra viva, essa é a palavra poderosa, essa é a palavra que transforma. Eu recebi ela em mim, notifica ela ao meu redor, notifica ela na minha casa, notifica. Então receber a palavra, temer ao Senhor, é a chave que vai mudar o teu comportamento e a tua oração. E aí, o que Deus faz? Deus começa a revelar, através do profeta Abacuque, um comportamento que nós vamos tomar posse agora pela fé, que vai direcionar os nossos passos a uma vida abundante, no nome de Jesus. Aguenta aí, fica firme e começa a receber essa transformação, esse avivamento no seu coração e na sua visão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou ler aqui o versículo 16 do capítulo 3. Ouvindo-o eu, o profeta ouvindo a Deus, meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, meu Deus. Entrou a podridão nos meus ossos. Lembra de Isaías?
Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Toda vez que Deus fala, ele fala dentro. E quando ele fala dentro e encontra algo que não está na vontade dele, isso sobressai para que nós possamos entender que é só confessar e deixar. E a misericórdia chega. Amém? Aí ele vai dizer, olha, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Aleluia. Vai passar, mas vai passar sob proteção. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Entenda, a visão, amém, de Abacuque muda, o discernimento de Abacuque muda, o comportamento de Abacuque muda, a formação das palavras no interior do coração de Abacuque muda, os pensamentos agora refletem sabedoria divina e algo novo começa a acontecer. Que isso seja a razão da sua percepção nessa manhã. E aí nós vamos falar sobre o final, né? Quando ele começa a projetar por fé algo extraordinário, que eu quero que você tenha coragem de projetar sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos. Por mais que você esteja vivendo uma contrariedade, não questione ao Senhor. Deus, foi o Senhor que me deu para fazer, não foi, está certo, não está, é do diabo, é do seu... Irmão, homem de Deus, olha para ele, a obra é dele, a vontade é dele, o chamado é dele, a decisão é dele, a direção é dele, o conserto vem dele, o milagre vem dele. Não tente mexer naquilo que não lhe pertence, só se submeta e deixa a palavra chegar no teu coração, como está chegando hoje, no nome de Jesus. Já continuamos. Deus abençoe. Vou ler, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Agora eu leio, capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua voz, ouvi a tua palavra, temi, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Olha o comportamento, a mudança que houve na direção da oração de Abacuque. Você precisa entender, no primeiro ele está motivado por uma questão pessoal, uma questão de ira, de indagação, de jogar Deus na parede, de colocar Deus em xeque. Na segunda, ele está dizendo que Deus está no controle. Não mudou nada. Vai permanecer o cativeiro, vai permanecer as ações de Deus. A punição virá, a obra continua, mas ele clama por avivamento na obra. O que é avivamento? Tornar vivo, tornar compreensível, tornar ativo, tornar intenso, tornar verdadeiro, tornar poderoso. Amém? Então entenda que esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Tornar o evangelho vivo em você, o evangelho transformador, o evangelho que às vezes te chama e te põe em xeque por causa das suas atitudes, e você fica questionando a Deus quando deveria dizer, essa é a palavra viva, essa é a palavra poderosa, essa é a palavra que transforma, eu recebi ela em mim, notifica ela ao meu redor, notifica ela na minha casa, notifica... Então receber a palavra, temer ao Senhor, é a chave que vai mudar o teu comportamento e a tua oração. E aí, o que Deus faz? Deus começa a revelar, através do profeta Abacuque, um comportamento que nós vamos tomar posse agora pela fé, que vai direcionar os nossos passos a uma vida abundante, no nome de Jesus. Aguenta aí, fica firme e começa a receber essa transformação, esse avivamento no seu coração e na sua visão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora olha a palavra que vai sair da boca do profeta. Porquanto ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Olha o que ele está dizendo, que o nível de devastação pode ser intenso, pode ser grande, pode ser... Na verdade não é Deus que falou para ele está concluindo o que Deus falou e está entendendo que a devastação será enorme, será grande sobre Judá. Isso mexe com ele. Mas ele vai dizer assim, todavia eu, profeta Abacuque, eu que falei com o Senhor, eu que recebi do Senhor, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Observe, ele está dizendo que haverá nesse tempo, nele, na compreensão que ele teve, na atitude que ele começou a demonstrar na oração do capítulo de número 3, no verso 2, adiante, na forma com que ele enxergou a Deus, haverá uma alegria no coração dele. Haverá uma exultação no seu espírito. Por quê? Porque ele está alinhado, ele está ligado com a vontade de Deus. E não importa o nível de dificuldade que ele terá para viver, ele viverá pela fé, confiando no Senhor, confiando no Deus eterno. Nós vamos ainda ter uma conclusão sobre esse assunto, mas eu quero que você vá observando como que o coração do profeta já está diferente.
A situação ainda é a mesma. Eu quero que você ressalte isso no seu coração, tá? Porque às vezes a gente enxerga Deus mudando situações. Hoje é Deus mudando profetas. Deus está mudando seu coração através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Versículo 19 do capítulo 3, último versículo do livro, ele vai dizer assim: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças ou das servas, em algumas traduções, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha a visão do profeta como mudou. Agora existe um Deus que é poderoso em tempo de adversidade. Agora existe um Deus que é poderoso em tempo de dificuldade, que mesmo que ele esteja propondo no seu coração que algo venha além daquilo que ele compreende, o Senhor o fortalecerá. O Senhor o capacitará. Lhe dará direito de viver o melhor do Senhor no nome de Jesus. Amém? Concluímos aqui. Amém? Uma pequena meditação sobre o livro de Abacuque. Deixei alguns textos para você meditar. Eu quero te fazer um desafio. Você que compreendeu ou que tem alguma dúvida, faz um vídeo, grava um áudio, manda para mim. Vamos continuar essa interação, esse entendimento, até que Deus aperfeiçoe o nosso coração e nos dê paz. Estou aqui. Vai mandando, a gente vai respondendo, durante a semana a gente vai se falando. Amém? E aí a gente decide sobre o que fazer na direção do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu espero o seu vídeo, seu comentário em nome de Jesus.